Está gravando. Estamos ao vivo e por vivo novamente, mais uma sexta-feira. Paramos na página 152, parte 24, aí quem quiser se achar no PDF. Página quanto? 152, parte 24. Hoje a gente vai trabalhar a poesia hebraica. Ok. Antes da gente começar, vamos fazer aquela velha chamada de sempre. O Calil já botou ali que ele autoriza, mas ele não vai poder participar, ele está no trabalho. Cláudio, vamos começar por você, que já está com o mic aberto aí. Tu autoriza a exposição da tua voz, da tua imagem? Sim, Okay. autorizo sim. Igor, o senhor autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz, se Deus quiser, sensacionista? A voz profética autoriza. Sabrina, não sei se tu pode falar ou não, autoriza a exposição da voz e da imagem? Escreveu lá embaixo, sim. Calil também, sim. Isaías, pode falar, profeta Isaías, autoriza a exposição da voz e da imagem? Deve estar ocupado. Deixa eu ver se ele não escrevesse ter nada. Deixa eu ver. Opa, não botou. Irmã Valéria, a senhora autoriza a exposição da sua voz e da sua imagem? Sim. Ok, obrigado. Bom, gente, vamos começar então. Não sei se alguém se disponibiliza aí a fazer uma oração para a gente iniciar? Ou estão todos aí ocupados? Estão todos ocupados. A voz que clama no deserto vai orar. Então vai. Eu já ia orar já, mas eu não estou no deserto não, mas tudo bem, vai lá você. Vai. Deixa eu, tenho mais unção. Meu Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Tua graça nos alcançou, Pai, por isso estamos aqui. Chegamos, Senhor, no dia de hoje, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor continue com essa graça derramada, Senhor, na nossa vida, na vida da nossa família. Que o Senhor venha, Pai, trazer a verdade exposta através da Tua palavra. Sabemos que Teu Espírito testifica da verdade. Então, Senhor, abre nossa mente, nosso coração, nosso entendimento para entender a Tua verdade, porque é ela que vai nos santificar, ela que vai, Pai, nos salvar, ela que vai, Pai, fazer a gente conhecer ainda mais de Ti, mais da Tua palavra. É isso que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bueno, gurizada, vamos lá então, página de número 152, parte 24, Mateus 24, 29 ainda, agora o doutor Thomas Weiss vai trabalhar poesia hebraica. Lembrando, eu não estou com a tela aqui do Google Meet aberta, se alguém quiser falar alguma coisa, autorizou a exposição da imagem da voz, só chamar aí no mic que eu paro a leitura e a gente continua trabalhando as coisas aí. Então vamos lá, parte 24, Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Eu mencionei que essa passagem apresenta 4 frases descritivas, foi trabalhado na sexta-feira passada. A primeira descreve o escurecimento do sol, a segunda descreve a lua que não reflete a sua luz, e a terceira descreve as estrelas que caem do céu. A quarta descreve o abalo dos poderes celestes. Tratamos anteriormente do escurecimento do sol e vimos que tanto Jesus quanto Isaías, em Isaías 13:10, pretendiam que os leitores entendessem as referências feitas nesse texto como acontecimentos físicos, não como figuras de linguagem que simbolizavam as ocorrências espirituais ou metafísica. A poesia hebraica. Os opositores da interpretação literal frequentemente equiparam o uso bíblico da estrutura poética com interpretação não literal, o que é uma concepção errônea. Eu me lembro de uma aula que tive sobre os profetas menores quando estava na faculdade. Ao analisarmos o livro de Jonas, meu professor de tendência liberal afirmou que, em virtude do estilo poético do capítulo 2, os acontecimentos ali descritos não deveriam ser interpretados de modo literal.
Devo salientar que o capítulo 2 do livro de Jonas relata o episódio em que o profeta Jonas se encontrava no ventre de um grande peixe. Essa linha de argumentação absurda prova ser um equívoco quando se faz uma comparação com outros textos da própria Bíblia. Há muitos acontecimentos que ocorreram no passado e outros que ainda ocorrerão no futuro, cuja descrição na Bíblia é feita com o uso de algum estilo poético hebraico. Muitos fatos históricos são mencionados e nos Salmos sabe-se que todos os Salmos foram escritos dentro de uma estrutura da poesia hebraica. Até mesmo no que diz respeito à história dos Estados Unidos da América, algumas de nossas maiores obras literárias fazem o uso de expressões poéticas para comunicar fatos históricos. Basta apenas considerar alguma dessas obras, como por exemplo The Midnight Rides of Paul Revere ou My Captain. O gênero poético hebraico sempre é mais expressivo e vívido do que a prosa ou a narrativa. O que não quer dizer que seja menos real ou histórico. Será que o Cântico de Moisés e Miriam, em Êxodo 15, não mencionava fatos históricos que tinham acabado de ocorrer a Israel no seu êxodo do Egito, ainda que tenham sido expressos de forma poética? Só porque o capítulo 3 de Isaías e muitas passagens proféticas referentes ao dia do Senhor se encontram no estilo poético, não significa que não tratem de acontecimentos literalmente históricos. Então, gente, isso daí foi quem pegou um pouquinho da conversa que eu estava tendo ali no Telescriptura agora há pouco. Foi exatamente isso que eu quis trazer em voga para o pessoal ali, principalmente para a Leila, que estava perguntando ali sobre questões de gênero literário e tudo mais. Muito é usado pelos aliancistas nesse sentido. Mas o texto fala de poesia, o texto tem um discurso figurativo, o texto está mostrando símbolos, então não pode ser literal. Mas aí, por exemplo, o Salmo 51,5 na soteriologia, quando Davi, no livro dos Salmos, que é um livro poético, que tem inclusive profecia nele, que tem muito discurso figurativo, diz que ele nasceu em iniquidade e em pecado a sua mãe o concebeu, isso é literal para aplicação da soteriologia calvinista para mostrar que nós nascemos pecadores. E eu concordo com essa interpretação. Mas o que fala do reino e de escatologia não pode ser. Entende? São dois pesos e duas medidas. Eles não têm a coragem de dizer, olha, no campo profético nós alegorizamos. Eles não têm coragem de dizer isso. Muito pelo contrário, eles gostam de dizer que usam o método de interpretação histórico-gramatical. Eles batem no peito e dizem, não, nós usamos o método de interpretação histórico-gramatical, o que não é uma verdade. Se fosse verdade, eles usariam também no texto profético, no texto que tem discurso figurativo e no texto que tem simbolismo, ou até no texto que tem poesia, que é o que está sendo falado mais aqui. Então, gente, eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso, ou não, se estão todos ok, satisfeitos com essa primeira parte, prossigamos. É verdade que o aliancista usa cada livro uma hermenêutica com uma leitura diferente, igual eu ouvi o Messias falando? Não, não é bem assim. Eles dão muita ênfase ao gênero literário. Por exemplo, o gênero literário poético, tá? Vamos pegar Salmos, vamos bater no livro dos Salmos, que é o que nós estamos falando. Não pode ser interpretado literalmente porque tem símbolos ali. Tem símbolos ali, tem poesia hebraica, tem discurso figurativo, tem figura de linguagem, então não pode ser literal. Então, eles olham para um gênero literário mais poético e vão dizer o seguinte, olha, não pode ser literal, tem que ser interpretado figuradamente. Aí vai da cabeça do intérprete fazer o que quer com o texto. Então, posso falar? O problema dessa leitura de pegar o gênero literário do livro e colocar o livro todo no mesmo pacote é que a literatura hebraica ela vai usar muitas figuras, sim, muitos símbolos. Cabe ao leitor ter o discernimento de que mesmo que apareçam símbolos ou aparece algum ensino ali alegórico, ainda assim está tratando de verdades reveladas da parte de Deus. O livro de Jonas, por exemplo, existem umas pessoas que vão dizer que o livro de Jonas não é um fato, é simplesmente como eles chamam,
Uma parábola? Um mito. Chama de tela, isso aqui, que é como se fosse uma história inventada e tal. O problema é que existem, pela arqueologia, por exemplo, descobrimentos da cidade de Nínive, materiais que faziam parte daquele período, aquela coisa toda. O próprio, que vai desmentir toda essa tese. O próprio Jesus, né, cita Jonas. Se fosse um mito, não teria por que ter citado o profeta Jonas, né? Deixa bem claro, o profeta Jonas, né, falando do sinal ali para os judeus. Tá? Então, vamos lá então para a leitura, vamos continuar. Sem a claridade da lua. Em seu discurso, Cristo declara que com o escurecimento do sol, a lua não dará a sua claridade. Do ponto de vista físico, isso é coerente, pois se o sol não emanar a sua luz, a lua obrigatoriamente não brilhará. Uma vez que a lua não possui luz própria, mas simplesmente reflete a luz do sol. Pela lei da física, de causa e efeito, sabemos que se o sol escurecer, a lua também escurecerá. Tal fato comprova que a intenção de Jesus em Mateus 24:29 deve ser interpretada de modo literal. Robert Govet acerta em cheio ao declarar, abre aspas aí para o grande Robert. Nenhuma prova se faz necessária por parte daqueles que interpretam essas palavras literalmente. Pelo contrário, o ônus da prova é fundamentalmente daqueles que afirmam que devemos interpretá-las de modo simbólico. Fecha aspas. Outro autor sugere que essa descrição deve ser interpretada literalmente, porque em outra parte do capítulo 24, os dramáticos acontecimentos, guerras, fomes, terremotos, foram preditos como algo literal. Fecha aspas. A linha básica de raciocínio e os argumentos que foram usados para demonstrar que a menção do Sol feita anteriormente por Cristo é uma referência de natureza física, que também se aplica à menção que ele faz à Lua nesse contexto. Uma vez que o Sol e a Lua são intrinsecamente relacionados, assim como todas essas 4 frases descritivas, a conclusão é óbvia, é de que o Sol deve ser interpretado literalmente. A referência à Lua também deve o ser. Leon Morris comenta o seguinte, abre aspas, naquele dia não haverá nenhuma fonte de luz aqui na Terra. Isso é coerente com o que sucederá ao Sol, a Lua e as estrelas, visto que os poderes dos céus serão abalados. Tudo o que esses corpos celestes estiverem fazendo naquele momento será afetado pelo extraordinário fato da volta do Filho do Homem a este mundo para pôr um fim ao atual sistema e inaugurar o reino de Deus sobre toda a Terra. A luminosidade das estrelas. A terceira das 4 predições descritivas que se cumprirão logo em seguida à tribulação daqueles dias é a de que as estrelas cairão do firmamento. Todos esses acontecimentos farão parte da preparação para a segunda vinda de Cristo, que é descrita no versículo 30. Esse escurecimento... Opa, deixa eu ver aqui, teve alguma coisa? Ok, sem problema, Isaías. Todos esses acontecimentos farão parte da preparação para a segunda vinda de Cristo, que é descrita no versículo 30. Esse escurecimento celeste proporcionará um efeito proporcionará um perfeito fundo de cena para o refulgente retorno de Jesus Cristo ao planeta Terra, a fim de estabelecer o seu reino de 1000 anos. Os intérpretes preteristas, tais como Gary Demer, não consideram que essa passagem descreva o pano de fundo da volta pessoal e física de Cristo a Jerusalém. Abre aspas. Quando a tribulação daqueles dias se consumasse, o fim do templo e da cidade estará próximo. Fecha aspas, afirmou Demer. À medida que a hora do juízo contra Jerusalém estivesse cada vez mais próxima, alguns outros sinais se manifestariam. Esses últimos sinais retratam a queda das nações e dos reinos, fecha aspas, da citação aí de Gary Demer. Quanto às estrelas referidas nessa passagem, Demer acredita que elas simbolizam povos e nações. O povo de Israel fora representado por estrelas em Gênesis 22:17, 26:4 e Deuteronômio 1:10. Outra vez levanta-se a pergunta, Cristo se referia a um acontecimento literal ou figurado? Mesmo que fosse uma figura de linguagem, o que não creio que seja, a concepção proposta por
Demer não estaria obrigatoriamente correta. Em tese, as estrelas poderiam ser usadas figuradamente e ainda assim dizer respeito ao segundo advento de Cristo. Porque essa frase descritiva também deve ser interpretada literalmente, como ocorre no caso do Sol e da Lua. Agora nós vamos para a queda das estrelas na Terra. O texto diz: as estrelas cairão do firmamento. A passagem não menciona que as estrelas cairão na Terra. Entretanto, essa é a maneira pela qual Demer sutilmente tenta associá-la com o texto de Apocalipse 6:13, que diz: as estrelas do céu cairão pela terra. Demer pergunta como as estrelas podem cair na terra e ainda assim sobreviver. Olha a pergunta capciosa, né? Pergunta de gênio. Em primeiro lugar, o termo grego aster, traduzido por estrela, pode se referir a estrelas que se encontram fisicamente no céu. Aí está Mateus 2:2, 7, 9 e 10. Ou pode ser usada no sentido figurado para simbolizar pessoas e anjos, como Judas 13, Apocalipse 8:10, Apocalipse 8, do 10 ao 11 e Apocalipse 9:1. Em segundo lugar, é fato que as estrelas literalmente caem na Terra. Elas se chamam estrelas cadentes, como cometas ou meteoros. O termo grego traduzido por estrela pode ser usado nesse sentido. A palavra estrela, do grego aster, se refere a qualquer corpo celeste luminoso além do Sol e da Lua. As estrelas que caem na Terra geralmente se desintegram queimadas pelo fogo ao passarem pela atmosfera terrestre. Robert Gundry declarou, abre aspas, a queda das estrelas se refere a uma chuva de meteoritos, fecha aspas. Diversos comentaristas da Bíblia consideram as estrelas cadentes como meteoritos. O erudito da língua grega Kenneth West traduz o texto de Apocalipse 6:13 desta maneira: os meteoros do céu cairão na terra. Grant Osborne diz o seguinte: o fundo de cena é uma imensa chuva de meteoros, fecha aspas. Com relação ao significado do termo estrela, Robert Thomas declara, abre aspas, seu significado é suficientemente amplo para incluir objetos menores que de tempos em tempos se deslocam rapidamente pelo espaço. Uma imensa chuva de meteoros que invade a atmosfera terrestre, fecha aspas. Kendall Aisley afirma o seguinte: nós estamos falando de estrelas cadentes, ou meteoros incandescentes, que emanam de uma chuva de meteoros, fecha aspas. A identificação mais provável é de que as referidas estrelas cadentes sejam uma quantidade enorme de asteroides que colidem contra a Terra, alegam Henry Morris. Além disso, a descrição feita em Apocalipse 6:13 da queda das estrelas na Terra não tem que dizer do esvaziamento dos céus pela completa derrubada de todos os corpos ou de todos os seus componentes estelares. É um acontecimento parcial, demonstrado por esta parte do versículo que diz: como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. Robert Gove explica o seguinte, abre aspas, tá? Nem todas as estrelas serão derrubadas na Terra, como a figura comparativa parece demonstrar. A queda dessas estrelas assemelha-se à queda dos figos prematuros de que uma figueira que é fortemente agitada durante uma ventania. O fruto mencionado nesse texto é o figo de inverno que surge com atraso no verão. Quando é tarde demais para amadurecer, o que perde seu vínculo de sustentação com a árvore durante as rigorosas mudanças climáticas do fim do ano. Dessa forma, o figo verde é facilmente derrubado por qualquer vento que atinge com mais força os galhos da árvore. Pela descrição de Apocalipse 6, do 12 ao 17, a queda das estrelas na Terra fará com que as pessoas se escondam nas cavernas. O sexto selo de juízo predito nessa passagem não é uma referência correlata de Mateus 24:29, embora algumas frases de ambas as passagens sejam semelhantes. O contexto é totalmente diferente. O sexto selo de juízo descreve um julgamento parcial que não abrange a segunda vinda. O texto de Mateus 24:29 prediz um blackout total do Sol, da Lua e das estrelas, seguido pela segunda vinda de Cristo.
Ainda que Demar tente equiparar as passagens bíblicas, há diferenças mais do que suficientes para tornar essa correlação injustificável. Apocalipse 6,13 é uma passagem que faz referência à queda das estrelas na Terra. Os outros textos bíblicos que fazem alusão a estrelas literais, entre os quais se incluem Mateus 24, 29, Marcos 13, 24, 25, declaram que apenas que as estrelas cairão do firmamento, porém não fazem nenhuma referência à sua queda na terra. É dessa forma que o juízo do sexto selo se cumprirá literalmente. Antes de entrar em Apocalipse 12 aqui, gente, alguém ficou com alguma dúvida, tá com alguma pergunta aí? Apocalipse 12 então, gente. Demer também mostra que Apocalipse 12, 4 é uma passagem que se refere a estrelas literais, tal como cremos ao mencionar o grande dragão vermelho, que é Satanás. O texto afirma: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Demar declara, por outro lado, o impacto da terça parte dos meteoritos do céu exerceria um feito devastador em nosso planeta. A Terra deixaria de existir. Os cientistas já chegaram a especular que a colisão de um único meteorito contra a Terra pode ter produzido destroços suficientes para pôr fim ao domínio dos dinossauros no planeta. Fecha aspas. Não nos surpreende que Demer utilize uma hipótese evolucionista para defender a sua interpretação naturalista. Isso aqui foi maravilhoso e eu vou ler de novo. Não nos surpreende que Demer utilize uma hipótese evolucionista para defender a sua interpretação naturalista. Glória a Deus por essa frase. Contudo, nós, intérpretes literalistas, não cremos que o versículo 4 se refira a estrelas no sentido físico. Já mencionei anteriormente que a palavra estrela pode ser usada tanto em referência a estrelas físicas encontradas no céu, como um símbolo de uma entidade pessoal ou personalidade. Demer omite de seus leitores aquilo que é dito alguns versículos depois, a saber, abre aspas para o texto bíblico, aí, gente. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, 9. O texto de Apocalipse 12, 4 usa o termo estrelas como símbolo de anjos, conforme também ocorre em Jó 38, 7. Nesse caso, porém, numa referência a anjos que caíram em pecado, porque o versículo 9 repete o que foi dito no versículo 4, mas faz o uso do termo não simbólico, anjos. Robert Thomas diz o seguinte, e aqui, gente, eu vou abrir uma aspas muito importante para trabalhar essa questão do simbolismo. A gente tem mais alguns minutos aqui, deixa eu ver. Temos bastante, temos 28 minutos. Então, antes da gente finalizar, vocês prestaram atenção que a passagem do Apocalipse ali citada, ela usa o termo estrelas e logo depois ela explica quem são essas estrelas. Isso é muito comum no livro do Apocalipse. Tem muita gente que usa e diz, mas o livro do Apocalipse tem muito simbolismo, tem muitos números, tem muitas figuras de linguagem, tem muitos símbolos, não dá para interpretá-lo literalmente. A maioria dos símbolos descritos no livro do Apocalipse, elas são explicadas no próprio contexto, como ali em Apocalipse. Ali é falado estrelas. A posteriori vai dizer que essas estrelas são os anjos, que foram jogados à terra com Satanás, ali no período tribulacional. Então preste atenção que os símbolos, muitas das vezes, não todas, mas muitas das vezes que são usados no livro do Apocalipse, o próprio livro do Apocalipse explica o que é esses símbolos. Então vem o aliancista com as pataquadas alegóricas dele, dizer que a gente não nada ali é literal, sendo que o próprio texto, o próprio João, inspirado pelo Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, descreve quem são essas estrelas. Então, gente, não fiquem com medo de ler o livro do Apocalipse. Não fiquem com medo. É um livro difícil? Talvez seja o mais difícil da Bíblia? Sim, sem dúvida, sem problema nenhum. Mas grande parte dos símbolos, grande parte dos números, grande parte dos discursos figurativos são explicados na própria perícope da passagem. Leia o contexto. Se tu lê o contexto, deixa de ser arminiano. Se tu lê o contexto, tu deixa de ser aliancista também. Entende? Não sei se alguém quer falar alguma coisa aí. Acho que... Ô, Dani. Oi. Eles têm coragem de alegorizar
ali, que fala 12 tribos de Israel, Sim. 144 mil, listam todas as tribos Sim. que o Antigo Testamento lista. Eles falam que ali é a igreja e que os 144 mil não é um número literal, que é só um número suposto para poder falar que são incontáveis, milhões de milhões. Aí fica difícil, né? Ou tu dá risada ou tu vai fazer outra coisa. João, ele tem cuidado de dizer de quais das 12 tribos são. Ele tem o cuidado de dizer que são 12 mil de cada tribo. Se isso não quer dizer judeus literais, quer dizer o quê, cara? Entendeu? É desonestidade, cara, porque João, ele mostra, são 144 mil de cada tribo, 12 mil de tal tribo, 12 mil de tal tribo. Ele tá mostrando. Entendeu? Não tem por que alegorizar, não tem por que olhar para o texto e dizer, é a igreja, é os salvos de todas as eras. Mas baseado no quê? Qual é a evidência no texto para a gente colocar a igreja ali? Entendeu? Não tem. As vozes da cabeça. É voz da cabeça mesmo. Pode falar, Cláudio. E a gente gostaria que eles nos dessem um texto na Bíblia, no Novo Testamento ou no Antigo, que nos aconselhasse a interpretar da forma que eles estão falando, né? Não tem. As alegações que tem é tipo essa que o Gerd Demer faz. Porque a estrela sempre é simbólico. Porque é usado em tal texto simbólico, então aqui tem que ser. Por quê? Porque isso é um problema muito sério. Porque quando há essa interpretação que ela é simbólica e somente esses experimentados ou iniciados, né, que vem mais tarde conseguem entender, né, com esse espírito de mediunidade que eles têm. Então, se a interpretação só pode ser feita dessa forma, ela é simbólica, ela é alegórica, essa coisa toda, e são eles que conseguem entender, segue-se que esses homens do Antigo Testamento e no Novo, eles falavam pelos cotovelos. Não, a Bíblia eles eram aqueles tipos de profetas que começavam a falar e falavam, por exemplo, há um mês direto e apenas escrevia somente parte dos que eles falavam, e mesmo assim eles oravam para que conseguisse acertar pelo menos um pouco daquilo que falava. Eles não sabiam o que estavam falando. Isso é um problema muito sério. A Bíblia não seria um livro inspirado se esses profetas fossem desta forma. Sim. Assim, o pessoal, eles não conseguem entender que as profecias, elas têm que ter um sentido literal para que tu saiba que se cumpriu alguma coisa. Como é que, veja bem, isso daqui é básico. Por exemplo, no Manual de Escatologia, o Dr. Dwight Pentecost ele vai falar muito sobre isso. Ele vai citar um monte de autor que mostra isso. A profecia que tem símbolo, o símbolo, o discurso figurativo, a figura de linguagem, ela necessita de um sentido literal para que possa ela ter algum sentido na tua interpretação. Porque pode significar, então, qualquer coisa. Entende? O livro do Apocalipse, gente, ele não é o livro das charadas. É revelação. É Apocalipse. O significado do próprio livro é revelação. Aí vem o aliancista com o modelo alegórico dele e diz que nada é literal. Mas então como é que pode ser revelação, meu filho? Como é que Cristo pode estar revelando alguma coisa para a igreja, para João, na ilha de Patmos, se na verdade não é uma revelação? Deveria ser o livro dos símbolos. O livro do discurso figurativo. O livro das alegorias. E não revelação. Como é que vai ser revelação? Entende? Então, cara, são coisas simples que eu fico apavorado quando eu vou para a leitura ou vou conversar com um aliancista nisso aí. Entendeu? Não faz sentido, cara. Não faz sentido alegorizar. Meu filho, se não tem por que alegorizar, não alegorize. Se faz sentido no senso comum, não é algo absurdo, é literal. Entende? Então, a gente sabe que no período tribulacional, quando fala dos gafanhotos que vão subir ali, não vai subir o gafanhoto mesmo, literalmente. A gente sabe que é uma figura de linguagem para espírito maligno. A gente consegue entender, entendeu? Não há necessidade dessas loucuras que eles fazem. Pode falar, Cláudio. E tem um outro problema também sobre a questão da profecia no sentido de ser o algo absurdo. Porque o algo absurdo, ele só realmente reside no fato de que essa profecia, por ser futura, ela é algo quase que impossível para aquelas pessoas que estão entregando a profecia e para aqueles que estão recebendo a profecia no momento. Ou seja, da pessoa que leu aquela profecia
bem antes dela avançar muitos anos e milhares de anos depois, mas no período praticamente. Por exemplo, veja a experiência de Abraão, quando Deus fala para ele que ele será pai de uma grande nação, de uma mulher que já era estéril sendo jovem, e agora ela estava com 70 e tantos anos quando vê essa promessa. Ou vamos mais adiante, a promessa de que Jesus nasceria de uma virgem. Ou a promessa de que Cristo vai voltar, por exemplo. Então, se por acaso a profecia, por ela parecer uma coisa absurda ou difícil de se cumprir, logo ela deve ser alegorizada, vamos alegorizar a volta de Cristo. Não, tem que alegorizar até a primeira vinda. Tem que alegorizar até a primeira vinda. Não haverá ressurreição dos mortos, que vai haver uma ressurreição espiritual. É o que os amilenistas fazem. Os amilenistas fazem isso agora. Então, não existe céu, por exemplo. Ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno. O céu é fazer parte da Igreja Universal do Reino de Deus e ter muito dinheiro. Isso aí. E inferno é fazer parte de uma igrejinha pequena, onde tem mais fofoca do que pregação. Entendeu? Então, tipo assim, é complicado. Essa ideia acaba não encaixando, porque o cristianismo é uma religião que as pessoas exercem ela por meio da fé. Por meio da fé. Nós acreditamos realmente no impossível. Sim. Porque nós cremos que o que é impossível para a nossa fé é possível para esse Deus, principalmente as promessas bíblicas. Isso. A fé é um pressuposto, né? Veja bem qual é a lógica que tem do homem andar sobre as águas. Entendeu? Tem. Então vamos continuar na leitura aqui, gente. Vamos lá. Robert Thomas comenta o seguinte, vamos abrir aspas para Robert Thomas. As estrelas devem ser uma referência àqueles anjos que caíram em pecado junto com Satanás na história passada. Isso se comprova pelas semelhanças que existem entre este versículo e o texto de Daniel 8:10, onde a expressão exército dos céus, o exército dos céus, é uma nítida referência a anjos. No próprio livro do Apocalipse, uma estrela já foi usada para retratar um anjo, conforme Apocalipse 9:1. Esse fator, junto com a referência aos anjos de Satanás em Apocalipse 12, verso 8 e verso 9, dá mais credibilidade a essa interpretação. Fecha aspas. Demer, obviamente, precisa ofuscar e deturpar o ponto de vista de outros intérpretes para dar a aparência de que sua opinião a respeito merece algum crédito. Maranata, hora vem Senhor Jesus, e terminamos hoje por aqui, gente. Não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma colocação, já que a gente tem mais, deixa eu ver, a gente tem torno de 19 minutos aí para conversar. Se não tem nada, a gente pode encerrar por aqui e estão liberados nesta sexta-feira desse estudo. Estão todos em silêncio. É um assunto difícil, né, Igor? Eu reconheço. Igor, tu como profeta, tu deveria entender mais o simbolismo do que nós, né, que somos cessacionistas, né? A gente não tem um mistério. Agredir preterista pode ser considerado esporte olímpico. Essa foi boa, Calil. Eu entendo muito de profecia. Como grande profeta, não tem como falar o contrário, né? Sim, claro, é notório. É bem notório. Então era isso, gurizada. Tá tudo certo aí? Não ficaram com dúvida? O doutor Tomazais é bem sucinto e bem objetivo. Acho que qualquer pessoa... Ele é muito bom, né? Ele é muito bom, eu vou escrevendo. Ele é. Tem uma palestra dele, ó, lá no YouTube da Chamada da Meia-Noite, tá? Tem uma palestra onde ele ensina sobre pré-tribulacionismo lá. Se vocês quiserem, é uma palestra antiga, tem uns 12 anos. Boa. Eita, antigo, hein? Sim. Mas deve ser bem atual ainda. No YouTube também tem o chamado pré-trip. Sim. Seria pré-trip. Se você colocar, você vai ver lá sobre a questão do banquete, os discursos. E tem muita gente ali, Thomas Ice, vou lembrar o nome da galera aqui. Eu já vi muito estudo ali. Mas para mim, o meu favorito mesmo, em termos de sensacionalismo, para mim é Michael Black.
Eu vou falar que na atualidade ele é o maior dispensacionalista na atividade, entendeu? Embora ele não se defina um revisado. Mas tu olha os pressupostos dele, ele tá muito mais do lado revisado do que do progressivo. Então ele não gosta de se denominar A ou B para abraçar todo mundo, mas se tu olhar, ele não vai com a hermenêutica complementar do progressivo. Eu acho que o revisado, ele arrisca menos do que o progressivo. O progressivo arrisca muito. Sim. O progressivo, ele está mais perto do aliancismo do que do dispensacionalismo. O dispensacionalismo progressivo ele foi feito para isso mesmo. Tu lê o livro lá do Darrell Bock, do Craig Blazing, lá, que é o dispensacionalismo progressivo, eles vão dizer isso abertamente. É uma tentativa de conciliar a teologia do pacto com a hermenêutica dispensacionalista. Ele foi feito para isso. É tipo um meio a meio, né? Um traquinas. Assim, vamos dar as mãos e passear na floresta, é mais ou menos aí. Aqui no Brasil, acho que só o Iago Martins, a igreja do Iago Martins, que é assim, conhecida na internet, que aderiu esse dispensacionalismo progressivo. Eu tenho um professor lá da Charles Spurgeon que, para mim, é o melhor dispensacionalista progressivo do Brasil, que é o Antônio Neto. Antônio Neto é progressivo. Esse tá ele, O Antônio Neto, com meia hora de conversa com você, ele consegue te convencer que Jesus está sentado lá em Israel agora, mandando bomba em cima do Hamas. Ele fala que Jesus está sentado no trono celeste de Davi. Inclusive, eu vi isso nesse módulo agora aqui. Israel. O trono está em Israel. Não esqueça disso. Isso aí é a parte mais legal. Tem coisas que o cara tem que fechar os olhos e fazer assim, né, cara? Não ouvi. Para mim, todos têm problema, entendeu? Todos têm dificuldades, todos têm problemas. Todo sistema hermenêutico vai ter as suas dificuldades. Tu não acha o MacArthur um dos melhores também, não? É que o MacArthur é outro que não se define, entendeu? O MacArthur, eu acho que está na posição que eles chamam de dispensacionalismo integralista. Que nem é o dispensacionalismo integrativo que eles chamam. Nem existe um material acadêmico escrito sobre isso, entendeu? Para não dizer assim, ó, eu sou dispensacionalista revisado. Aí diz, eu sou dispensacionalista integrativo. Mas se você vê o MacArthur pregando sobre o retorno de Cristo, sobre grande tribulação, que é a coisa toda, por um momento você vai achar que ele é um dispensacionalista clássico. Sim, a posição dele é dentro de um dispensacionalismo bem ortodoxo. Assim. Ele é bem dinossauro mesmo nesse aspecto. Tanto é que, eu tenho um livro do MacArthur, que inclusive teve uma irmã que pegou no emprestado, não trouxe de volta, que é dia desse, eu vou pedir para trazer. Isso. É em inglês, que é A Vida de Cristo, o nome desse livro. Eu já ouvi falar. The Come of Jesus. Esse livro, ele trata uma coisa muito interessante que eu acho que todos os dispensacionalistas deveriam ler. Provar sobre o período dos 7 anos da grande tribulação. E trabalha muito em cima disso. Sim. Que ele vai provar que não faz sentido nenhum subir e descer rapidamente sem esse período para que haja esse tratamento com Israel, essa coisa toda. Então é um livro muito bom nesse aspecto. Eu não sei se tem ele em português, né? Já tem ele em português, mas esse livro, ele em inglês, eu li ele e gostei muito dele, dessa ideia dele de trabalhar muito em cima desse ponto aí. Mas, o pessoal ele tem certa dificuldade nesse tópico aí, porque eles não dominam muito bem as profecias, né? Daí eles não conseguem provar que existe 7 anos de período de grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, que é futuro. O pessoal tem problema. Alguns meses atrás, na verdade, quase um ano atrás, eu demonstrei ali no próprio Teo Escritura que haverá 7 anos de grande tribulação e que a 70ª semana é futura, que estava um aliancista fazendo graça lá e ele acabou se dando mal. Bueno, gente, era isso então. Eu queria agradecer a audiência e a paciência de todos. Amanhã, ao longo da manhã, se possível, estará nos 2 canais, já do Theo e no meu canal. Se tudo correr bem, estará amanhã lá, ok? Um abraço a todos, gurizada, e também deixa eu terminar a gravação.